Bem, para iniciarmos, vamos começar com o assunto relacionado à natureza de Deus. O termo natureza nos faz perguntar pelo que Deus é em sua essência, quem é Ele e o que Ele representa para todos nós. A Bíblia afirma que Deus é Espírito. Nós podemos ver isso claramente no Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 24. Jesus está em uma conversa com a mulher samaritana e Jesus apresenta para aquela mulher esta expressão: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Mas existe uma declaração do Catecismo de Westminster que eu acho importante fazer menção dela no nosso livro aqui da Teontologia. O Catecismo de Westminster apresenta para nós a seguinte frase: Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Todos esses atributos são aplicados ao ser de Deus. Então, a essência de Deus é apresentada para nós através destes atributos. O ser de Deus se revela para nós nesses atributos que nós mencionamos aqui, os quais são apresentados no Catecismo de Westminster. Além disso, a Bíblia Sagrada faz menção em outros textos, como 1 João capítulo 1 e o versículo 5, expressões relacionadas para se referir a Deus como sendo Ele a luz. Jesus havia dito isso, que Ele é a luz do mundo, que nós somos também a luz do mundo, porque quem segue a Jesus anda na luz do mundo e não anda em trevas. Deus, Ele se revela na Bíblia Sagrada também como amor. Nós podemos ver esta expressão em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Ali Deus se revela como um Deus de amor. Deus é amor, Deus também é justiça. Esta é uma expressão da sua pessoalidade, da sua personalidade apresentada para nós na Escritura Sagrada. Falando ainda da espiritualidade de Deus, a Bíblia deixa claro para nós e é evidente que Deus é um ser espiritual e, por conseguinte, é imaterial e que, portanto, não pode ser visto pela visão natural. Deus, às vezes que ele se manifestou para a humanidade, nós temos os textos na Escritura que apresenta para nós uma teofania, uma manifestação teofânica, ou seja, uma manifestação de Deus em forma humana, para que assim as pessoas possam ter este contato com o Criador. Isto só é possível através de uma manifestação teofânica ou através da manifestação do próprio Jesus encarnado, como a Bíblia nos apresenta. Sobre a realidade espiritual de Deus, nós temos que esclarecer um ponto importante. A Bíblia nos apresenta alguns textos em que Deus ele se manifesta com características humanas, por exemplo, a mão de Deus, por exemplo, o dedo de Deus e outros termos que são utilizados para se referir a Deus, como coração de Deus e outras expressões. Temos que entender que estas expressões são antropomorfismos, ou seja, é uma linguagem antropomórfica em que Deus se apresenta em uma forma humana, com expressões humanas para que se relacione com a sua criação. O anthropos é uma expressão grega que se refere ao homem e morfe é uma segunda expressão que tem como significado forma. Portanto, o antropomorfismo é a representação de Deus em forma humana. Quando nós lemos, por exemplo, na Bíblia, em Gênesis capítulo 6, falando do arrependimento de Deus, da ira de Deus, da tristeza de Deus, todas estas expressões, elas são utilizadas para se referir a Deus dentro de uma linguagem antropomórfica. Portanto, temos que conciliar as passagens bíblicas que afirmam que pessoas viram a Deus, que utilizam expressões de características e de partes, quem sabe, do corpo humano para se referir a Deus. Temos que entender todas estas expressões como expressões antropomórficas, que revelam uma manifestação de Deus para comunicar-se com o homem. Deus, ele
na sua totalidade não fora visto por ninguém. Mas, em parte, Deus se manifestou nas suas aparições antropomórficas, nas suas manifestações teofânicas, como já disse na nossa primeira aula. Portanto, devemos compreender que Deus, ele se revelou, por exemplo, em João capítulo 1, nós falamos disso na nossa primeira aula, ele se revelou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a exegese, Jesus Cristo é a representação máxima do ser de Deus. Jesus Cristo, como Filho de Deus, faz parte da Santíssima Trindade, portanto, co-participante da essência divina, da mesma natureza que o Deus Pai. Então nós devemos aprender ou entender que no texto bíblico, Deus, ele se manifesta em alguns textos de forma visível e devemos compreender estas manifestações da Bíblia Sagrada como manifestações teofânicas e em alguns textos devemos entender estas manifestações, no caso de Jesus Cristo, como sendo Deus revelado, porque ele está revelando o Pai através do seu ser. Falamos sobre a natureza de Deus. Passemos agora a compreender algumas expressões no texto bíblico, tanto veterotestamentário quanto neotestamentário. Expressões essas que revelam para nós o ser de Deus. A importância do nome no contexto bíblico, no contexto judaico, é de fundamental importância para a nossa compreensão acerca do que nós vamos falar sobre os nomes de Deus. Quando nós colocamos nome em filhos, muitas das vezes nós estamos preocupados em colocar um nome que possa revelar futuramente as qualidades desta pessoa. No conceito judaico, o significado do nome estava muito entrelaçado com aquilo que ele poderia ser futuramente. Temos um exemplo nas Escrituras de que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam na Babilônia e os seus nomes foram substituídos por outros nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando o rei da Babilônia substitui os seus nomes por outros nomes, esses nomes que foram dados a aqueles 4 jovens judeus eram nomes agora de divindades pagãs na Babilônia, porque os seus nomes revelavam a pessoa ou qualidades importantes. Por isso, na Babilônia, os seus nomes foram trocados. O nome, normalmente, na cultura judaica, está vinculado às qualidades e às características de uma pessoa. Sendo assim, os nomes de Deus também revelam para nós as características de Deus, as qualidades de Deus, os concertos e os objetivos que Deus tem para nós. Vamos analisar um dos primeiros nomes na Escritura Sagrada, já de início o capítulo 1 do livro do Gênesis e o versículo 1, onde aparece na nossa tradução a expressão Deus. Lendo a Bíblia Sagrada, no versículo 1 nós temos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão Deus, no texto hebraico, é o substantivo Elohim. Elohim é um termo plural derivado da expressão El, que é o singular, e de Eloá, propriamente dito. El é a raiz desta palavra, Elohim, e Eloá é a sua forma singular. Portanto, Elohim é um plural no qual nós aprendemos acerca de um Deus que manifesta a sua glória já no início do primeiro capítulo. Esse termo ele pode ser aplicado a outras divindades em um outro contexto, mas no contexto de Gênesis 1, mesmo estando no plural, ele revela para nós a majestade, a grandiosidade desse Deus soberano que é criador de todas as coisas. A expressão Elohim, ela está acompanhada, como eu mencionei na nossa primeira aula, de um verbo, o verbo bará, que está no singular. Todas as vezes que o substantivo Elohim aparecer acompanhado de um verbo que está no singular, esta expressão se refere a um ser majestoso, a um ser glorioso.
que é conhecido no meio teológico pelos grandes intérpretes da Bíblia como plural majestático. O plural majestático, ele revela para nós a grandeza desse Deus criador dos céus e da terra. No versículo 1, nós temos ali uma expressão para mostrar ou revelar para nós a majestade deste Deus soberano, criador do universo. Não temos neste versículo uma expressão relacionada à Trindade. Elohim pode aparecer também acompanhado de um verbo no plural. Por exemplo, o capítulo 1 e o versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observem que os verbos estão no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observem que Elohim está no plural, o substantivo, e os verbos estão no plural. Portanto, aqui nós não temos um plural majestático, mas aqui nós temos um plural onde há a presença trinitária nesse contexto. Elohim, nesse texto, revela o Deus trinitário. Bom, falamos sobre Elohim e passamos a outro termo importante, outro substantivo importante que revela a Deus, ou pelo menos as qualidades desse Deus Todo-Poderoso. Um substantivo novo para a nossa aula de hoje é a expressão El. Falamos de El quando definimos o substantivo Elohim, que é um plural de Eloá, da raiz El. El significa Deus poderoso, significa Deus forte, um Deus proeminente. El aparece já no Gênesis capítulo 7, o versículo 1, e Isaías capítulo 9, o versículo 6. Etimologicamente falando, El parece significar poder, como tenho o poder para prejudicá-lo. Nesta expressão você pode observar a expressão poder nesta frase. Então, El parece significar para nós poder. El é associado com outras qualidades, tais como integridade, zelo e compaixão. Isso você pode conferir no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9 e Neemias, capítulo 9, versículo 31. El é o singular do nome Elohim. Elohim é o plural do nome Deus, de onde nós temos o singular El e Eloá. Além de El e Elohim, nós também temos a expressão El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Sabemos que El significa Deus e Shaddai significa Todo-Poderoso. Shaddai é uma expressão hebraica, assim como El, são duas expressões que formam um nome composto para se referir a um Deus que é todo-poderoso. Isso já pode ser acompanhado no texto da Bíblia, desde o capítulo 49 do Gênesis, e o versículo 24, onde a Bíblia fala sobre o poderoso Deus de Jacó. No Salmo 132, versículo 2 e o versículo 5, nós temos ali também a expressão El Shaddai. El Shaddai se refere ao Deus Todo-Poderoso que a Bíblia nos revela. Além de El Shaddai, nós temos um outro substantivo nas Escrituras para se referir a Deus. Ele aparece nas nossas versões bíblicas traduzido como Senhor em letras minúsculas. E aí, esta expressão Senhor vem do hebraico Adonai. Adonai significa Senhor, significa dono. E aí nós temos esta expressão sendo utilizada acerca do ser de Deus em diversos textos da Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia Sagrada utiliza a expressão Senhor em letras maiúsculas, ela usa uma outra expressão no hebraico que nós vamos estar falando daqui a pouquinho. Portanto, fique atento. Todas as vezes que aparecer a palavra Senhor no texto do Antigo Testamento, na forma minúscula, ela vem do hebraico Adonai. Outro nome apresentado nas Escrituras é o tetragrama.
que é o nome exclusivo de Deus. Não vamos entrar em todos os detalhes, porque existem muitas interrogações acerca do tetragrama, as 4 letras sagradas que revelam para nós o nome exclusivo de Deus. Os demais nomes que já falamos são nomes genéricos. Este nome é o nome exclusivo de Deus, quando a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, que não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Ela utiliza essa expressão hebraica, que é o tetragrama. Essas 4 letras hebraicas, o Yod, o Rei, o Vav e o Re, elas apresentam para nós o nome exclusivo de Deus. Por exemplo, o tetragrama, ele é apresentado para nós no capítulo 20 do Êxodo, dos 10 mandamentos, falando que não devemos tomar o nome do Senhor Deus em vão. Entre os 10 mandamentos nós temos esta expressão claramente ali no capítulo 20. Já nos versículos iniciais, versículos 3 a 5, nós vamos ter esses detalhes aí. Bom, o que eu quero falar aqui de forma rápida e objetiva é que esse tetragrama, ele se perdeu a pronúncia correta. Portanto, algumas versões bíblicas o traduziu como Yahvé, Javé, Jeová, Senhor em letras maiúsculas, e isso se deve ao período da língua hebraica, que é uma língua consonantal, uma língua que não tem vogais. As vogais foram criadas só no ano 600 da nossa era, da era cristã, que elas foram criadas pelos maçoretas, os tradicionais. Então, no tempo passado, nós tínhamos só as 4 consoantes, o Yod, o Re, o Vav e o Re, que se referiam ao nome exclusivo de Deus. E aí, com o passar do tempo, esses maçoretas, esses escribas, criaram os sinais vocálicos, os sinais diacríticos, como são chamados, e do nome Adonai, eles pegaram essas vogais e colocaram sobre o tetragrama, formando assim uma expressão Yehová ou uma expressão Yervá, que muitas das vezes nós não pronunciamos, preferimos pronunciar como os judeus fazem na atualidade e desde o período da Idade Média. O judaísmo evitou pronunciar o tetragrama sagrado e pronunciavam Hashem. A expressão Hashem significa o nome. Hashem, o nome. Ao invés de pronunciarmos as 4 letras, assim nós devemos pronunciar como os judeus pronunciaram, Hashem ou Adonai. De forma rápida e objetiva, nós queremos dizer que o tetragrama ele está revestido com as vogais na Bíblia hebraica que nós temos na atualidade. As vogais que são do nome Adonai estão sobre o tetragrama. Existe uma série de nomes compostos no texto bíblico e vamos estar falando sobre eles agora. Um dos nomes bastante utilizado e conhecido no texto da Escritura Sagrada, no hebraico, é Hashem Nissi. Hashem Nissi é uma expressão hebraica que se refere ao Senhor, ou tem como tradução, o Senhor é a minha bandeira. Hashem Nissi. Eu vou estar utilizando aqui o tetragrama na pronúncia como Hashem. Hashem Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, o versículo número 15, onde a Bíblia nos apresenta o Senhor como a nossa bandeira, como a bandeira do povo de Israel. Por diversas vezes na Bíblia Sagrada, o tetragrama ele vai aparecer em formas compostas. 2 substantivos para revelar um nome novo de Deus. E, por exemplo, em Gênesis capítulo 22, versículo 14, Ele é o Senhor que proverá. Nós temos Hashem Ireh. Hashem Ireh, o Deus que provê. O Deus que proverá, o Deus que estará cuidando de tudo aquilo que o seu povo precisa. O nome utilizado por Abraão, quando Deus proveu o carneiro para o sacrifício substitutivo de Isaac. Isaac foi levado até o Monte Moriá para ser oferecido a Deus. Mas Deus não aceita sacrifícios humanos. Ele só queria ver a fé de Abraão. Abraão, então, quando está naquele lugar, ele diz, o Senhor proverá um cordeiro para si. E é aqui que nós temos a expressão Hashem Ireh.
Hashem Ireh é uma expressão hebraica que se refere ao Senhor como provedor do seu povo. Deus providenciou um cordeiro para Abraão sacrificar e não sacrificar o seu filho, porque Abraão era temente a Deus. Outra expressão para se referir a Deus está em Levítico capítulo 20, o versículo 8, e em Ezequiel capítulo 37 e o versículo 28. Ali nós temos a expressão, o Senhor que santifica, o Senhor que torna santo, da expressão hebraica Hashem Mekadeshem. Mekadeshem é a expressão hebraica para santificar, para santificação. Vem de Kadosh, Kadosh, ser santo, ser separado, ser consagrado. Hashem Mekadeshem é a expressão hebraica que nós temos para se referir, o Senhor que santifica. É a expressão que significa tornar santo. É o Deus que vos santifica, é o Deus que santifica o seu povo. Deus deixa claro que Ele é aquele que purifica o seu povo e faz o seu povo um povo santo. Outro nome composto de Deus pode ser visto no capítulo 33 e versículo 16 de Jeremias, onde ele apresenta o Senhor como a nossa justiça. Hashem Tzidkenu. A expressão Tzidkenu significa justiça. Tzadik, aquele que é justo, né? Um justo. Hashem Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Esse é o Deus apresentado no livro do profeta Jeremias. O Senhor é a nossa justiça. Um dos textos mais conhecidos da população no mundo inteiro é o Salmo 23 e o versículo 1. Salmo 23 e o versículo 1 diz, o Senhor é o meu pastor. O Senhor, Ele é o nosso pastor. O Senhor é o nosso condutor, é o nosso guia. Essa expressão no hebraico é a seguinte, Hashem Roi, Hashem Roi. O salmista Davi, ele escrevendo certamente este salmo, ele faz a seguinte declaração, Mismor le David, Hashem Roi lo ersar. A expressão Mismor le David é um salmo, um cântico a Davi ou para Davi. Possivelmente Davi escreve este salmo e quando ele escreve esse salmo, ele diz no versículo inicial, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hashem Roi lo ersar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltou, nada me falta e nada me faltará. O profeta Ezequiel, no capítulo 48 e versículo 35, apresenta o Senhor como aquele que está ali. A expressão o Senhor está ali vem do hebraico Hashem Shammah. Hashem Shammah é a expressão hebraica para se referir, o Senhor está ali. O nome atribuído ao Deus de Israel, ao Deus glorioso, ao Deus todo-poderoso de Israel, nesse texto de Ezequiel, é Hashem Shammah. O Senhor está ali. Bom, falamos sobre o substantivo El, apresentado na Escritura Sagrada, como tendo a tradução de Deus. Ele é apresentado em diversos textos bíblicos. Em alguns textos ele aparece com um outro substantivo. Por exemplo, em Isaías capítulo 9, o versículo 6, nós temos Deus poderoso. Esse texto bastante conhecido nos fala na profecia que um menino nasceria, que um filho seria dado, que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. A expressão Deus poderoso é vinda do hebraico, ou seja, ela procede do hebraico. No texto hebraico, ela é a expressão El Gibor. El Gibor, Deus poderoso. El Gibor, Deus poderoso. Isso ocorre no texto do profeta Isaías, capítulo 9, o versículo 6. Mais um termo utilizado na Bíblia Sagrada é El Elyon. El Elyon é um termo bastante utilizado e conhecido no texto hebraico. Ele tem como tradução Deus Altíssimo. Isso pode ser conferido em Deuteronômio, capítulo de número 26, versículo 19. Ele é derivado da raiz hebraica para subir ou ascender. El Elyon denota a exaltação e fala de um direito absoluto, de senhorio,
de grandeza, de um Deus altíssimo, de um Deus soberano. Falando de forma resumida sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento, passamos agora aos nomes de Deus no Novo Testamento. Temos no Novo Testamento uma das expressões bastante utilizada, que é o termo Theos. Theos é uma expressão grega que no Novo Testamento ele se refere a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Mas esta expressão Theos também ocorre para se referir às divindades, aos falsos deuses. Por exemplo, em Atos capítulo 17, o versículo 23, Paulo chega em Atenas e quando ele está em Atenas, ele encontrou um altar ao Deus desconhecido, Agnostothel, ao Deus desconhecido. Entre os diversos altares que existiam em Atenas, existia um dedicado ao Deus desconhecido. A expressão Theos aparece ali também. Portanto, a expressão Theos pode se referir ao Deus verdadeiro, pode se referir a uma outra divindade. Mas nos textos em que ela ocorre se referindo ao Deus verdadeiro, ao Deus que nós servimos, ao Deus do conceito judaico-cristão, a expressão tem como significado apresentar para nós as qualidades e as características desse Deus ao qual nós servimos. Ainda falando sobre Theos, devemos compreender que na primeira tradução da Bíblia, que é a Septuaginta, os tradutores usaram essa expressão Theos para se referir a Deus. Nos textos de Gênesis, que apresenta o substantivo Elohim ou Adonai, muitas das vezes são utilizados este substantivo Theos para traduzir os termos hebraicos Elohim e o termo Adonai. Portanto, Theos substitui os termos hebraicos utilizados no Antigo Testamento na primeira versão bíblica, que é a Septuaginta. A expressão Senhor é utilizada muitas vezes no texto do Novo Testamento. Ela provém do termo grego Kyrios. Kyrios significa Senhor. Este nome é encontrado em vários versículos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses que haja o mesmo sentimento naquele povo que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas achado na forma de homem, foi humilde até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É importante observarmos que Paulo utiliza a expressão Kyrios para se referir a Jesus Cristo. A expressão Kyrios, ela aparece no Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta, que foi a tradução do texto hebraico. Quando ela está no texto da Septuaginta, ela traduz o tetragrama, o Yod, He, Vav, He, que se refere ao eterno Deus. Portanto, quando o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, ele está dizendo que Jesus é participante da mesma natureza, da mesma essência divina que o Deus revelado nas páginas do Antigo Testamento. Outra expressão bastante utilizada no texto bíblico do Novo Testamento é a expressão patros. Patros é um termo grego para se referir a pai. Patros se refere a Deus como Pai na visão cristã dentro do Novo Testamento. Deus no Antigo Testamento é apresentado como um Pai, mas no Novo Testamento isso fica mais evidente no conceito cristão, quando a Bíblia apresenta para nós Deus como um Pai que está presente, como um Deus que está com o seu povo, como um Deus que cuida dos seus filhos. Além das expressões mencionadas, nós temos ainda a expressão patros, que significa pai. A expressão patros, no grego, se refere a Deus, e ela pode ser vista também no Antigo Testamento, se referindo ao Deus de Israel. Ela é usada para o Deus cristão no Novo Testamento, vamos dizer assim, o Deus dos cristãos no Novo Testamento. Em Mateus capítulo
de número 28, o versículo 19, nós podemos observar e ler esta expressão patros. No texto em português nós temos a seguinte expressão: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No texto grego nós temos eis to onoma tu patros, kaitos ruiu, kaiutu hagios pneumatos. Esta expressão grega, ou esta frase grega, tem dentro do seu conteúdo o substantivo patros, para se referir ao Deus Pai. Batizando-as em nome do Pai. Em o nome do Pai. Eu acho muito interessante quando Mateus, o evangelista, escreve e diz que as pessoas deveriam ser batizadas no nome. To onoma está no singular. Batizadas, as pessoas devem ser no nome. No nome de quem? To patros, no nome do Pai. Kaito ruiu, em nome do Filho. Kaito hagios pneumato, em nome do Espírito Santo. Observamos que to onoma está no neutro e é uma expressão no singular para se referir ao Deus Todo-Poderoso. O nome corresponde ao texto do Antigo Testamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. Por exemplo, Hashem, o Eterno, não tomarás o nome do Eterno. Hashem. Hashem, em hebraico, é traduzido neste texto grego por to onoma, o nome. Então, o nome do Eterno não pode ser tomado em vão. E também não poderíamos usar o nome de 3 divindades para se referir ao Deus de Israel. Sendo assim, to onoma, estando no singular, ele revela para nós a existência de um único Deus que existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um único nome que revela para nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não temos 3 deuses, mas temos um só Deus que se manifesta através de um nome que o revela como um Deus triuno. A Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Não confundimos as pessoas e não separamos a substância. A substância é uma só, a substância de Deus. A substância é única, a essência é única, mas as pessoas são 3. Findamos por aqui a nossa aula de teontologia falando sobre os nomes de Deus. Até a próxima aula.